Olá, eu sou Antônio Pedro Coco, um amante e conhecedor dos vinhos, e estou aqui no canal Reconceito para levá-los por uma excursão pelo fabuloso mundo do vinho e seus prazeres. No encontro passado, falamos um pouco dos vinhos no mundo, sua origem, sua disseminação. Hoje vamos falar sobre a degustação de vinhos. O que é degustar um vinho? A gente pode entender que, em primeiro lugar, degustar um vinho é beber com atenção, prestar atenção nas características do vinho. No fundo, é uma análise sensorial. Eu vou usar os meus sentidos para perceber cores, aromas e gostos. Como é que a gente faz uma degustação? Uma degustação, ela tem duas grandes vertentes. Eu posso fazer uma degustação profissional, principalmente se eu tiver, por exemplo, num concurso de vinhos, eu vou fazer uma degustação usando técnicas e procedimentos consagrados e aceitos. Ou se eu fizer parte de um grupo científico que está estudando determinadas características de determinados vinhos. Esse tipo de degustação é uma degustação bastante técnica, que procura fazer com que as observações sejam o menos subjetivas possíveis, que sejam bastante objetivas e que haja uma capacidade de reprodução, ou seja, se um outro grupo analisar esse mesmo vinho ou conjunto de vinhos usando as mesmas técnicas, eles devem chegar a resultados similares. Isso para evitar grandes discrepâncias quando se faz esse tipo de análise. Como eu disse, isso é um trabalho para ser feito por profissionais, por pessoas que têm que conhecer a técnica, têm que ter bom conhecimento sobre os aromas que ele vai perceber, sobre o paladar que ele vai perceber, enfim, exige treino, exige conhecimento. O comum dos consumidores não tem nem esse interesse, nem essa necessidade. Ele quer simplesmente desfrutar do prazer de um bom vinho e, portanto, ele não precisa de ter conhecimentos tão profundos. Então, por que um consumidor deve prestar atenção naquilo que ele está tomando, né? No vinho que ele está bebendo? A primeira coisa, e a mais importante talvez, é identificar defeitos, né? Ao observar um vinho, o consumidor pode perceber defeitos no vinho. Por exemplo, o vinho ele tem que estar bonito, ele tem que estar brilhante, ele tem que estar límpido. Se ele estiver opaco, se ele estiver com coisas em suspensão, por exemplo, é um sinal de que ele está estragado, né? Então já deve ser rejeitado só na visão. Ele estando perfeito, é sempre uma visão muito interessante a gente ver um vinho bonito. O sentido seguinte que nós vamos usar é o aroma, né? O olfato. Eu vou, então, passar a minha taça ou o meu copo, enfim, pelo nariz e tentar perceber se há aromas desagradáveis. Se ele tiver com aromas desagradáveis, é um sinal também que ele pode estar defeituoso, ele pode ter sido atacado por algum fungo, pode ter sido atacado por alguma bactéria, enfim, ou pode ter sido exposto a uma contaminação de odores com outros produtos químicos que estejam por perto. Mas, de qualquer forma, um aroma desagradável, ele não só não é bom, como é um forte indicador de que esse vinho vai estar com problemas. E, portanto, ele também é um ponto para rejeitar esse vinho. Agora, não tendo problemas, estando com um aroma agradável, sempre é interessante a gente apreciar esse aroma.
né? Sendo agradável, claro que é agradável apreciá-lo, né? Também não é preciso fazer uma análise profunda de todos os aromas que compõem, basta ter o prazer de sentir aquele aroma, e aí colocar ele na boca. Na verdade, se ele não tiver nenhum defeito visual, não tiver nenhum defeito olfativo, dificilmente ele vai ter um defeito na boca. Na boca vai ser uma experiência bastante agradável colocar esse vinho na boca. Além de perceber defeitos e também proporcionar prazeres ao fazer essa observação, quando se faz uma degustação, ou seja, quando se está provando um vinho com atenção, está se criando uma memória, né? Uma memória olfato-gustativa. Então, eu vou selecionando, eu vou mantendo ali os vinhos que eu mais gosto, e se eu estou prestando atenção, eu vou falar, esse tipo de vinho aqui, por exemplo, um Cabernet Sauvignon chileno é um vinho que eu gosto. Aí eu provo uma mesma uva de um outro país e faço já um comparativo mental, inclusive, né? E com isso eu vou selecionando, e amanhã, quando eu for comprar um vinho, eu vou poder reconhecer, né, como eu gosto de dizer, velhos amigos, vinhos que eu já conheço há um tempo. E, finalmente, uma degustação, quer dizer, uma reunião que a gente faz para provar um vinho, para apreciar um vinho, é um motivo muito grande para a gente reunir os amigos e, em conjunto, fazer esse tipo de exercício. E, finalmente, a pergunta vem, quando que eu faço uma degustação? E como eu faço, né? Eu diria o seguinte, degustação faz-se sempre, sempre que possível, né? Como? Pode ser uma taça, pode ser até um copo comum, nada impede de você fazer uma observação. Claro que se o vinho for servido num copo de plástico, fica difícil de prestar atenção no visual, mas sempre dá para olhar para ele antes de botar na boca. Sempre dá para passar o copo diante do nariz antes de botar ele na boca. E, finalmente, põe o vinho na boca. Claro que uma taça transparente vai favorecer essa análise. E o importante é que não precisa de exageros nem de sofisticação. Não é necessário nenhuma posição especial para poder olhar para o vinho, não é necessário nenhuma posição especial para perceber os aromas do vinho. Um movimento, às vezes sutil, né, ele já resolve a questão. Claro que se você está num ambiente social, com um número muito grande de pessoas, com o vinho sendo servido em taça já servida por um garçom e tudo mais, fica muito difícil a gente fazer uma avaliação. Sempre dá para prestar atenção, né? Às vezes a gente pode prestar atenção, mas nem perceber direito o que é que está sendo tomado, porque você não vê a garrafa, né? Mas vale a pena, né? Prestar atenção, se gostou, depois até procurar saber que vinho que é, né? Em geral, as pessoas que trabalham com vinho gostam de falar sobre o vinho. Então, perguntar para um garçom ou para um sommelier numa festa, ou seja, num restaurante, mais informações sobre o vinho, vai trazer, essas informações vão ser trazidas porque, como eu falei, as pessoas que trabalham com vinho têm prazer de dividir esse conhecimento, assim como eu estou fazendo com vocês nesse momento. Agradeço e espero qualquer comentário, vocês, por favor, deixem os comentários abaixo e espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!